Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo do professor Arineu. Nesse vídeo nós iremos resolver alguns exercícios sobre operações com conjuntos. Mas antes eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal para fortalecer o nosso trabalho. Acionem o sininho das notificações para que vocês possam receber informações toda vez que eu lançar um vídeo novo, ok? Então, vamos lá. Primeira questão, ela pede para assinalar o item que possui os conjuntos A e B, tais que A menos B é o conjunto de elementos 5, 8, 2, B menos A é o conjunto de elementos 3 e 6, e A união B é o conjunto de elementos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Então, como é que nós iremos resolver este problema? Vamos começar aqui pela operação A menos B. O que é que significa A menos B? A menos B significa os elementos que pertencem apenas a A, ou seja, eu estou tirando os elementos que pertencem a B também. Então, eu posso garantir que 5, 8 e 2 pertencem somente ao conjunto A. Então, vou escrever aqui. Então, o 5, 8 e o 2 pertencem somente ao conjunto A. 5, 8 e 2 pertencem somente ao conjunto A. Do mesmo jeito, a operação B menos A significa que eu estou tirando todos os elementos, né, que pertencem ao conjunto A, ou seja, vai restar apenas os elementos que pertencem somente ao conjunto B. Então, posso garantir que o 3 e o 6 pertencem somente ao conjunto B. Então, posso escrever aqui que o 3 e o 6 pertencem somente ao conjunto B. Agora, vamos para a união dos dois conjuntos, onde eu tenho os elementos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Vamos pegar agora aqui os elementos que não aparecem em nenhuma das duas diferenças. Por exemplo, o 1, como ele não aparece em nenhuma das diferenças, então ele não está nem somente no A, nem somente no B, significa que ele está nos dois. Então, posso colocar aqui tanto no A quanto no B. Outro elemento que não aparece na diferença é o 7. Então, se o 7 não pertence nem somente ao A, nem somente ao B, ele pertence aos dois, então ele está nos dois conjuntos, ok? Então, aqui estão os elementos dos dois conjuntos A e B. Vamos agora observar nas opções, onde nós encontramos esses conjuntos. Se você observar aqui no item C, você vai ter o conjunto A formado pelos elementos 1, 7, 2, 8 e 5, e conjunto B formado pelos elementos 1, 7, 3 e 6, que é exatamente a resposta correta. Ok, pessoal? Então, uma questãozinha bastante simples. Basta entender aqui o que significa a diferença entre conjuntos. Quando eu tenho a diferença entre dois conjuntos, eu estou tirando os elementos do outro conjunto, então vão restar apenas os elementos que pertencem somente ao primeiro conjunto. Ok? Vamos para a próxima questão. Sabendo que conjunto A, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, conjunto B, formado pelos elementos 6, 7, 8, 9, e o conjunto C, formado pelos elementos 2, 4, 6, 8 e 10, quais são os elementos do conjunto A interseção B, união C? Então, vamos aqui, inicialmente, fazer a interseção entre A e B. Quais são os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo? Se você observar aqui, o único elemento que está em A e B ao mesmo tempo é o 6. Então, a interseção entre A e B possui apenas um elemento, que é o elemento 6. Se eu vou juntar agora essa interseção com o conjunto C, ou seja, a interseção B, eu vou juntar a união com o C, eu vou juntar esse elemento aqui com os elementos do conjunto C, que são 2, 4, 6, 8 e 10. Mas você observa que o 6 também está no C. Ó. Então, na prática, nós vamos ter que essa união aqui vai resultar no próprio conjunto C. Então, nós temos que a resposta aqui é esse item C. Os mesmos do conjunto C.
ok? Então, uma questãozinha bastante simples, né? Apenas de observação, onde nós descobrimos que a interseção entre A e B era apenas o elemento 6, e esse elemento 6 também faz parte do conjunto C, ou seja, quando eu uno essa interseção com o conjunto C, eu vou obter o próprio conjunto C. Vamos para a próxima questão. Se o conjunto A não está contido em B, e o conjunto B é formado por esses elementos aí, né? 10, o 23, o 12, e esse conjunto formado pelos elementos 1 e 2, então o A pode ser. Então, das opções aqui, nós devemos ver qual delas contém uma possibilidade do conjunto A. Lembrando que o conjunto A ele não está contido em B. Então, esse item A aqui, nós temos um conjunto formado pelos elementos 10, 23, 12 e esse conjunto formado pelos elementos 1 e 2, que é o próprio conjunto B. Ou seja, o A não pode ser esse conjunto, porque senão ele estaria sendo igual ao conjunto B, ou seja, ele estaria contido em B. Então, essa primeira afirmação aqui, ela é falsa, não é uma opção correta. No item B, nós temos o conjunto formado pelo elemento 1. E, se você observar, o elemento 1 ele não pertence ao conjunto B. Então, esse conjunto aqui, ele pode sim ser uma opção para o conjunto A. Então, aqui é uma opção possível. Vamos verificar as outras opções para ver se elas podem ser possíveis. No item C, conjunto formado pelos elementos 10, 23 e 12, ele não poderia ser o A, porque esses elementos também pertencem ao B, então ele estaria contido em B. No item D, a interseção, né, entre esse conjunto de elementos 15 e 12 com esse conjunto de elementos 13 e 12 resultaria no conjunto unitário formado pelo elemento 12. Como o 12 ele é um elemento de B, então esse conjunto aqui está contido em B, então ele não pode ser o A. E finalmente no item E, nós temos esse conjunto unitário do elemento 10, que como o 10 também é o elemento de B, então esse conjunto está contido em B. Então ele não pode ser uma opção para o A. Então a única opção para o conjunto A seria aqui o item B, esse conjunto unitário formado pelo elemento 1. Ok? Vamos para a próxima questão. Quantos são os subconjuntos desse conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que contém pelo menos um múltiplo de 3? Então vamos lá. É uma questãozinha bastante interessante. Vou chamar esse conjunto aqui de A, ok? Então vou chamar esse conjunto de A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse conjunto ele tem 6 elementos. Então, N de A é igual a 6. Logo, ele vai possuir ao todo quantos subconjuntos? O número de subconjuntos dele vai ser N das partes, né? É 2 elevado a 6. Então, se você quiser saber o número de elementos de número de subconjuntos, melhor dizendo, de um conjunto, você pega 2 elevado ao número de elementos desse conjunto. Então, como esse conjunto tem 6 elementos, ele vai ter 2 elevado a 6 subconjuntos, ou seja, 64 subconjuntos, que vão desde o vazio até ele mesmo. O que nós queremos saber aqui é quantos desses subconjuntos contém pelo menos um múltiplo de 3. Quais são os múltiplos de 3? Os múltiplos de 3 aqui vão ser o 3 e o 6. Então, desses 64 subconjuntos, eles devem conter pelo menos o 3, pelo menos o 6 ou o 3 e o 6. Como é que nós vamos chegar a esse número? Essa questão aqui, ela é mais facilmente resolvível se nós fizermos uma exclusão. Vou chamar aqui de B, conjunto formado pelos elementos desse conjunto A, que não são os múltiplos de 3. Seriam o 1, o 2, o 4 e o 5. Ok? Veja que esse conjunto B está contido em A, e ele apenas não possui os múltiplos de 3, que são o 3 e o 6.
Então, quantos subconjuntos esse conjunto B ele vai possuir? Como ele tem 4 elementos, ele vai possuir quantos subconjuntos? 2 elevado a 4. Ou seja, ele vai possuir 16 subconjuntos. Observe que esses 16 subconjuntos também vão ser subconjuntos do conjunto A, que possui os mesmos elementos. Apenas não terá neles múltiplos de 3. Então, se eu pegar essa diferença, 64 menos 16, eu vou obter o quê? 64 é o número total de subconjuntos do conjunto A, e 16 é o número de subconjuntos que não possuem nenhum múltiplo de 3. Obviamente, se eu fizer essa diferença, que vai dar 48, eu vou obter que esse 48 ele vai possuir pelo menos um múltiplo de 3. Olhando aqui nas opções, você verifica facilmente que a opção correta é o item D. Ok, pessoal? Questãozinha bastante interessante, onde a sacada da solução está em você fazer essa situação aqui, que é pegar um conjunto tirando os múltiplos de 3. Aí você faz a subtração do total de subconjuntos e, evidentemente, o que restar aqui seria o número de subconjuntos que teriam pelo menos um múltiplo de 3. Ok? Vamos para a próxima questão. Da operação A menos B, interseção B menos A, escolha uma opção. Vamos analisar aqui essa situação. A menos B significa os elementos que estão apenas em A, ok? E B menos A significa os elementos que estão apenas em B. Então, na primeira diferença, eu tirei todo mundo que pertence a B, então só tem elementos de A. Na segunda diferença, eu tirei todos os elementos que pertencem a A, ou seja, existem apenas elementos de B. Se eu fizer, então, a interseção após essa diferença, essa interseção será vazia. Por quê? Porque não terá nenhum elemento comum a ambos, uma vez que na primeira diferença eu tirei todos os elementos de B, então ficou apenas A, e na segunda diferença eu tirei todos os elementos de A, então ficou apenas B. Então, apenas A, interseção apenas B, vai dar, evidentemente, vazio. Então, se você observar aqui a opção correta, você vai encontrar aqui o item A. Ok, pessoal? Então, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham apreciado a solução dessas questões. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!